Muito boa noite a todos. É uma grande alegria mais uma vez poder estar aqui junto com vocês neste encontro de luz em que os ensinamentos de Jesus de Nazaré estarão à nossa disposição a partir de agora para que possamos estudar os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita, trazendo assim clareza, objetividade aos nossos conhecimentos. E eu agradeço muito ao Centro Espírita Antônio de Oliveira, esta casa bendita, que nos oferece essa oportunidade de termos um local onde estudar Espiritismo, doutrina espírita, estudar Jesus sob uma ótica muito mais profunda, muito mais espiritual. E como nós estamos diante de um acontecimento espiritual, algo muito profundo para nós espíritas, vamos então serenando o nosso pensamento, nos elevando em prece. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos para facilitar a concentração, trazendo à nossa mente agora a imagem de Jesus e pedindo a Ele que esse Mestre amado, amigo de todas as horas, esteja conosco, nos ampare, nos inspire para o melhor entendimento da lição de hoje. Que os seus mensageiros celestes estejam conosco por todos os tempos, enquanto nós precisarmos, principalmente nas nossas horas difíceis, mas agora especificamente para nos ajudar no melhor entendimento desta lição de hoje. E assim pedimos que fique conosco por toda essa reunião, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, nós mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus de Nazaré para podermos estudar os seus ensinamentos. E o tema proposto de hoje é do livro Palavra de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o texto é a lição 118, Ante a Palavra do Cristo. Eu vou trazendo a leitura, mas também ao mesmo tempo fazendo algumas interpretações para que o nosso estudo de hoje fique mais dinâmico. O texto começa Ante a Palavra do Cristo, é o título, tendo em vista a lição de João no capítulo 6, no versículo 63. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus. Este ensinamento, como todos os ensinamentos de Jesus, em cada palavra existe uma conotação muito mais profunda, muito mais significativa para a nossa existência. Mas neste momento em que Jesus diz essa expressão, e também não esquecendo que João era dos evangelistas aquele que viveu junto com Jesus, então ele tinha uma proximidade com Jesus muito maior do que os outros evangelistas que escreveram o que ouviram das pessoas que andaram com Jesus. E o Evangelho de João, ele não está recheado de simbolismo, né, de coisas assim, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele tinha uma característica de falar ao povo judeu que tivesse interessado em conhecer Jesus. Então ele é todo voltado, o Evangelho de Mateus, a uma certa dinâmica de como que os judeus viam. Então, por exemplo, no batismo de Jesus aparecia uma pomba branca que pousava, porque lá no Antigo Testamento, nos livros que os judeus estudam mais, tinha lá a simbologia da pomba branca anunciando o Messias. Nos outros evangelistas não tinha essa característica. Então é algo que a gente vai aprendendo ao se aprofundar no conhecimento do ensinamento de Jesus, características dos evangelistas, quer dizer, aqueles que falaram sobre a mensagem do Mestre. E João foi aquele entre eles, né? João, Marcos, Lucas e Mateus, João foi o único que viveu mesmo com o Mestre e que depois
que o Mestre retorna à pátria espiritual, deixa o seu corpo aqui conosco, fica próximo à mãe de Jesus e até funda junto com ela a Casa do Caminho, que fazia assistência aos viajantes e aos sofredores naquela região onde eles se encontravam. João, então, foi aquele que vivenciou as palavras do Cristo mais de perto. Então, quando ele fala com uma profundidade muito mais espiritual do que talvez os outros evangelistas. E quando ele trouxe essas palavras de Cristo, ele estava dizendo: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. O que significa essa expressão por si só? De que tudo aquilo que é espírito vai muito além da matéria, muito além do que a nossa compreensão no momento pode ter. E o que é espírito e vida? É que essas palavras também, para serem compreendidas, precisam ser vivenciadas. O que é mais importante a gente destacar na missão de Jesus? Porque nós tivemos ao longo da história uma série de outros profetas, de outros reveladores, que também trouxeram mensagens muito maravilhosas. Cada um a seu tempo, os pensadores, né, que vieram antes de Cristo, Sócrates, Platão, depois Aristóteles e outros pensadores que vieram preparando o terreno para o conhecimento que o Cristo traria, e depois outros que vieram após Jesus, que também trouxeram conhecimentos muito profundos e exemplificação de vida, cada um a seu tempo, mas em todos eles ou nós vemos uma preparação para a chegada de Jesus com o seu ensinamento mais profundo, ou então alguém que usou os ensinamentos de Jesus como base para poder explicar melhor os ensinamentos. Então, por exemplo, o ensinamento conhece-te a ti mesmo é um ensinamento que vem lá dos antigos gregos que Sócrates utilizou para poder explicar para o povo grego daquela época, antes da vinda de Jesus. Mas este ensinamento, conhece-te a ti mesmo, já era algo que trazia as pessoas para uma reflexão. Que tipo de reflexão? Quem eu sou? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso era muito importante para poder criar as bases do que Jesus poderia trazer lá na frente. Sócrates, Platão, que é um seguidor de Sócrates, ele vai dizer e trazer a consciência do mundo das ideias. Então, o que ele falava? Platão falava que todas as coisas que nós vemos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, elas já foram criadas antes num mundo das ideias, que precede a realização na matéria. Ou seja, existia um mundo de inteligência, de criação, onde todas as coisas lá são elaboradas para que quando a gente esteja aqui na matéria, quando a gente esteja aqui na vida, nós pudéssemos transformá-las em realidade. E ele falava isso com relação a todas as coisas, tanto as nossas relações com os bens materiais, como também as nossas relações com as pessoas, com os objetos, com os animais, e tudo isso teria sido criado num mundo anterior, o mundo das ideias, que vem antes do mundo material. Olha só que interessante, quando Jesus de Nazaré vem, ele traz todo esse conceito, essa profundidade da vida espiritual. Então, por muitas vezes nós vamos ver na pregação de Jesus falando no reino dos céus, um lugar onde eu teria uma paz, uma serenidade, uma felicidade mais constante, um estado mais permanente de felicidade, um estado de equilíbrio profundo. Ele vai falar de que nós podemos ter o domínio da matéria, nós podemos nos sobrepor a tudo aquilo
que é material. Nós podemos e devemos controlar os nossos sentimentos através de uma simples reflexão. Quando eu estiver num processo de julgamento do outro, primeiramente eu deveria olhar o defeito que está dentro de mim antes de olhar o defeito que está dentro do outro. Ora, o que significa isso, senão a mesma coisa do que conhece-te a ti mesmo? Se eu me conheço e eu sei a quantidade de defeitos, de imperfeições que eu ainda tenho, quem sou eu para poder apontar o dedo e apontar as imperfeições do outro? Ou que uma consequência desse pensamento faz com que eu tenha mais indulgência e perdão com relação aos erros dos outros. E se por consequência eu tenho mais indulgência e mais perdão com relação aos erros dos outros, eu posso viver de uma forma mais livre, sem ficar me acorrentando a situações difíceis e problemáticas, trazendo isso para as diversas reencarnações. E Jesus também fala para Nicodemos, que era um doutor da lei, não pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Precisamos de várias existências para poder aprender e entender esse reino dos céus. Precisamos perdoar e amar ao próximo para poder ascender a esse reino dos céus. Posteriormente, os pensadores, desde depois de Jesus até os dias atuais, todos eles, sem distinção, aprofundam a palavra do Cristo e trazem compreensão, como, por exemplo, o Espiritismo, que chega no século XIX, 1857. O Espiritismo traz a compreensão do ensinamento de Jesus de uma forma mais clara, trazendo a constatação, a comprovação da existência do mundo espiritual, da nossa continuidade da vida após a morte e todas as coisas que se sucedem em decorrência deste conhecimento, como a ação que nós temos aqui nessa vida, nós levamos na nossa consciência as consequências dessa ação, levamos para o mundo espiritual, vemos o estágio evolutivo em que estamos e depois nós retornamos para podermos completar a nossa evolução. Até quando? Até quando eu conseguir chegar no reino dos céus. Ou seja, ninguém chega a esse reino dos céus se não for por meio das diversas reencarnações e do aprendizado sobre o mundo espiritual e na mudança do nosso comportamento. Por isso, meus irmãos, meus amigos, a palavra de Jesus é espírito, tem todo este conhecimento embutido e é vida, que é para que seja vivenciada, experimentada, colocada em prática. O evangelista nos chama para a ação. Mas vamos ver o que Emmanuel falava a respeito desse conhecimento. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda que façam ouvidos em vários continentes. Ou seja, muitos vieram dizer palavras maravilhosas e profundas para o nosso entendimento, mas sempre num conceito muito mais restrito do que a profundidade do Cristo. E agora Emmanuel vai elencando aquilo que ele falou. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo. Voltaire exprime determinada transformação social, todos os pensamentos que vieram depois de Jesus. A palavra de Jesus, no entanto, transcende louvores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se
a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo da evolução. Então, indiferente do nível de compreensão em que nós estamos, talvez alguns não compreendessem Camões, não compreendessem Dante, não compreendessem Voltaire, mas quando Cristo fala, qualquer um de nós tem condição de compreender, porque ao mesmo tempo que a palavra é espírito, ela é profunda, ela é passível de se experimentar na vida. Então eu não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem tanta clareza para explicar um problema tão complexo de uma forma tão simples que a gente consegue compreender, porque a pessoa tem a capacidade de sintetizar todo o conhecimento numa experiência de vida. Jesus sintetizava a experiência numa parábola, numa história do cotidiano da vida, da nossa vida. E até hoje nós contamos as parábolas de Jesus, aprendemos com ela, e todas as vezes que a gente conta, a gente não exaure a compreensão. Parece que em cada momento a gente vê, fala, puxa vida, tinha um sentido aqui que eu não vi antes. A parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores da última hora, a parábola do festim, né? A parábola da veste nupcial. Quer dizer, todas as parábolas, e são mais de 40 parábolas que tem no Novo Testamento, nós sempre em histórias simples temos entendimentos grandes, muito profundos para a nossa evolução. E tem gente muito esclarecida, muito estudada, muito culta, que não consegue compreender a essência. E tem pessoas muito simples no seu conhecimento cultural, mas que na hora que se identificam naquela parábola, entende completamente o que ela está querendo dizer. Continuando o nosso texto, é por isso que a doutrina espírita reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposições diferentes a materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. O que Emmanuel está dizendo é que a doutrina espírita não vem apenas trocar a palavra do Cristo por algo um pouco mais bonitinho. Ele vai dizer agora, os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem um sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. É uma observação de Emmanuel, para quando a gente estiver diante do conhecimento espírita, aprendendo a profundidade, que a gente não fique também estático diante de tamanha beleza desse contexto, como as ideias se encadeiam, como é tudo maravilhoso agora o entendimento espírita. Eu entendi a reencarnação, eu entendi as causas do sofrimento, eu entendi os porquês da vida, eu entendi a minha família, que coisa maravilhosa. Então não é para a gente ficar com essa reação apenas de admiração da doutrina e nem tampouco dizer, como eu sou burro, porque eu não aprendi isso antes, que eu também não estou valendo nada, porque os espíritos falam que eu tinha que ser assim, assim, assado. Então Emmanuel está alertando para que a gente nem fique na contemplação da doutrina espírita da beleza e também nem se castigue por não tê-la compreendido melhor e antes de ter agido diferente. O que Emmanuel pede na lição, além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral
ou a moléstia, que são iguais em qualquer clima. Então, aquilo que nós buscamos é semelhante a algo que nós desejamos muito, a cura de uma doença ou a saciar a nossa fome e a nessa sede. A lição do Cristo é comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que suas palavras são espírito e vida, para serem vivenciadas, estudadas, colocadas em práticas. Esse amor para nós, primeiramente, ame ao próximo como a vós mesmos, e na sequência, para o próximo. Que esta mensagem ecoe em nossos corações, e neste momento eu vou me despedindo, desejando vibrações de muita harmonia, de muita paz para toda a família do Centro Espírita Antônio de Oliveira, para todos os amigos que nos acompanharem mais essa palestra. Que Deus abençoe suas vidas e estejam sempre convosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.